Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos continuar a nossa revisão no primeiro bimestre sobre elementos básicos da comunicação visual. Nós vimos no capítulo 1 e 2 do nosso material didático que o ponto é o menor elemento dessa comunicação visual. Tudo começa a partir de um ponto. E no capítulo 2 nós vimos que as linhas expressam sentimentos, né? Nós podemos construir formas e imagens através do movimento das linhas. Então vamos lá, continuando a nossa revisão, lembrando que essa semana é a última semana de revisão do primeiro bimestre. A partir da semana que vem nós vamos ter vídeos novos com conteúdos novos, tá? E uma série de atividades aí para dar continuidade à construção do nosso conhecimento. A arte visual também é definida como uma linguagem. Existe um conjunto de elementos que estrutura a arte visual e que pode ser ensinado e aprendido. Alguns desses elementos básicos são o ponto, a linha, forma, textura, figura, cor e espaço. Os elementos organizados ou arranjados formam uma composição, tá? Você vê aqui essa pintura, ela é uma composição visual, tá? Você pode fazer uma composição visual por meio da modelagem, uma escultura, a colagem, em vez de você usar somente um elemento da linguagem artística, uma linguagem artística, no caso aqui a pintura, você pode usar outras linguagens, como recorte, colagem de fotografia, a escultura, a música, dança, várias linguagens numa mesma composição. E aqui é uma composição visual feita por meio da linguagem pintura. O ponto é o início de tudo, é o elemento mais básico dos elementos formais. É o primeiro elemento da linguagem visual, o elemento básico da comunicação visual. Observe a pintura corporal deste índio, Yanomami. Ela representa a sua tribo. O ponto em si é uma forma, a menor unidade perceptível que o nosso olho pode ver. As suas dimensões dependem de alguns fatores. O instrumento que o desenha, que pode ser lápis, caneta hidrográfica, pincel, a pressão exercida pela mão que o traça, o suporte sobre o qual é desenhado, papel liso, papel áspero, tela, ou até mesmo o próprio corpo como suporte. Aqui geralmente eles usam um talo ou a ponta dos dedos para fazer os seus desenhos, para fazer o seu grafismo. Pontilhismo. Pontilhismo, pontos coloridos pintados numa superfície, um ao lado do outro, podem criar uma ilusão de ótica que une as cores para criar outra cor. Essa técnica de pintura é chamada de pontilhismo e seu criador foi Georges Seurat, pintor francês pós-impressionista. Um domingo de verão na ilha da Grande Jade, de 1884 a 1886, por Georges Seurat. Ele fez uma série. Ele retratou uma cena do cotidiano. Nesse período aqui as pessoas tinham o hábito de ir até o parque, uma forma de lazer, tá? E aqui ele retratou esse cotidiano, esse momento através da pintura, utilizando uma técnica chamada pontilhismo, que são essas sobreposições de pontos.
Quando você aproxima-se da tela, você vê esses pontos. Quando você afasta, você vê apenas uma composição visual, que é uma cena do cotidiano. Mas observem aqui na árvore, na polpa da árvore, como ele cria essa sensação através dessas sobreposições de ponto. Então você tem aqui uma luz e uma sombra. Tá vendo aqui na árvore? Quando ele faz esses pontos mais espaçados, eu tenho mais luz. Tá? Quando eu aproximo mais um ponto do outro, eu faço eles mais próximos, eu vou criando uma sombra, eu torno mais escuro. E essa sensação de ver esse verde mais claro e um verde mais escuro, nada mais é que a junção, a mistura dessas cores na minha retina, nos meus olhos que observam, tá? Eu aproximo, eu percebo esse ponto, essa sobreposição. Então, se eu quero um verde mais claro, eu faço uma mistura com um amarelo. Tá? Eu tenho um amarelo aqui, eu tenho a predominância mais do amarelo, mas eu vou sobrepondo essas cores, esses pingos de cores com o meu pincel na tela, diretamente na tela. Eu tenho essa mistura de cores. Em vez de eu misturar na minha paleta, eu pego ali e faço a mistura para eu obter esse tom, eu faço esses pontos na tela. Tá? Se eu quero ter aqui um laranja, né, um tom laranja, quais são as cores que formam laranja? O vermelho e o amarelo. Então eu faço essa sobreposição aqui, essa justaposição de pontos entre o vermelho e o amarelo para eu obter este laranja, esse tom de laranja. Quando eu olho distante, eu vejo somente os tons, eu vejo as cores, tá? Mas quando eu aproximo, eu percebo essa sobreposição de pontos, tá? Eu vejo pontos. A linha. A linha é obtida através de infinitos pontos, ou é obtida através do rastro de um ponto. Quando se coloca um ponto em movimento, ela forma uma linha. Uma obra de Kandinsky, uma pintura abstrata, que trabalhava com cores, formas e linhas. Vamos enfatizar, nós já vimos na aula passada os tipos de linhas. Vamos enfatizar aqui um pouco. Tipo de linhas longas ou curtas, né? Estreitas ou largas, linhas coloridas ou não, aberta ou fechada. Curva ou reta, quebrada, mista, a mistura de todas essas cores. Cada linha dessa transmite uma sensação. Uma sensação de equilíbrio, uma sensação de movimento, uma sensação de estabilidade, de euforia, de raiva, de ira. Esses elementos da linguagem visual podem expressar sentimentos e sensações. Linhas horizontais e verticais são estáveis e seguras. Observe a tela de Pierre Mondrian, pintor holandês. Ele usou linhas retas, horizontais e verticais para nos transmitir a sensação de segurança, estabilidade e solidez. Composição em vermelho e azul e amarelo. O que você lembra quando você observa uma tela de Mondrian? Essas linhas retas, grossas, né? Não são linhas finas. Transmite sensação de segurança, solidez, firmeza. Não é verdade? Agora observe esse trabalho de Van Gogh, que eu amo, acho lindo. Tá? Esse movimento, parece que a obra ela te puxa para dentro.
ela aguça o teu imaginário, a tua sensação de sonho, de devaneio, de viagem, de alucinação. Essa é a palavra. Alucinação. Van Gogh, pintor holandês, pós-impressionista, ele usou linhas curvas para desenhar a textura do campo de trigo. Aqui embaixo. Tá? Essa textura de campo de trigo. E das plantas, também para desenhar as montanhas, as nuvens, transmitindo uma sensação de movimento e alucinação. O famoso Van Gogh, tão incompreendido na sua época, vendeu apenas um quadro enquanto estava vivo, e agora suas obras valem milhões. O artista não precisa morrer para suas obras serem valorizadas. Tá? O que aconteceu foi um caso isolado, que a sociedade não reconheceu a tempo as obras, né, de Van Gogh. Nós temos também um exemplo aí de Monet. Monet também não teve as suas obras valorizadas, chegou a passar fome, teve muita dificuldade, seus amigos lhe emprestavam as tintas, mas no final ele teve a sua carreira reconhecida, o seu estilo artístico reconhecido, que deu origem ao movimento impressionista, tá? Forma. Outro elemento básico da comunicação visual, a forma. É a junção de vários planos, que são obtidos por diversas linhas e podem estar nas imagens, como nos desenhos, pinturas, fotografias, vídeos e filmes. Temos aqui algumas formas básicas, tá? Que é o círculo, o quadrado, falta o triângulo aí. Essa aqui é uma obra de Kenneth, pintor americano, expressionista abstrato. Todas as formas básicas expressam 3 direções visuais básicas e significativas: o quadrado, a horizontal e a vertical, o triângulo, a diagonal, o círculo, a curva. Cada uma das direções visuais tem um forte significado associativo e um valioso instrumento para a criação de mensagens visuais. O círculo, por exemplo, ele transmite a sensação de infinitude, né? Proteção, repetição. O quadrado já transmite a sensação de estabilidade, equilíbrio, enfado, honestidade, retidão e esmero. Já o triângulo nos transmite a sensação de conflito, instabilidade e tensão. Vamos ver um outro elemento da linguagem, um elemento básico da linguagem visual, é a textura, sensação e sentimentos. Vamos lá. Algumas coisas têm um relevo em sua superfície, aqui chamamos de textura. Nós podemos perceber a textura dos objetos ao tocá-los ou apenas observando a sua superfície atentamente. Cactos do deserto de Nova Califórnia, Estados Unidos. Você pode apenas ver a textura desse cacto ou pode senti-la tocando. Então, essa percepção ela pode ser visual ou tátil, né? Quando você toca uma toalha, quando você toca o asfalto, você percebe o chão áspero. Quando você toca um algodão, você percebe uma seda, um tecido de seda, você percebe a sensibilidade desse tecido, a maciez desse tecido. Então, você percebe isso se chama textura. Ou você cria uma textura visual. Quando você pinta, quando você desenha, por exemplo, aqui na obra de Van Gogh, nós temos uma textura.
nesse campo de trigo. Uma textura feita com linhas com movimentos, linhas em movimentos através de tintas, tá? Figura. Na linguagem visual, quando pensamos em formas, imaginamos que elas existem em relação a um fundo, um espaço que pode ser o plano do papel ou mesmo um espaço real, no caso de uma escultura. A relação entre figura e o fundo nos traz uma outra definição de forma. Forma positiva é a figura e a forma negativa é o fundo. Aqui, por exemplo, eu tenho uma figura, tá? Eu tenho a forma positiva. No fundo, este aqui é o fundo, tá? Eu tenho a forma negativa. Então, figura, eu tenho uma relação aqui. Figura, essa figura aqui, e o fundo, tá? Relação figura e fundo. A figura é a positiva, tá? E o fundo, a negativa. A forma negativa. A percepção de figura e fundo está condicionada por nosso íntimo de colocar ordem e significado na informação visual. Treinar o olho a perceber depois da primeira impressão é um desenvolvimento crucial na alfabetização visual, tá? Então, você está aprendendo a ler uma imagem, tá? A nossa aula é sobre aprender a ler uma imagem. Mas para você aprender a ler esta imagem, né, você precisa conhecer os elementos básicos dessa comunicação, tá? Para você se comunicar, para você entender o que esta imagem está dizendo para você. Ela está passando algo para você, ela está dizendo algo para você. Mas você precisa aprender a ler, você precisa conhecer, tá? Para você aprender a escrever, para você aprender a ler um livro, você precisa ser alfabetizado, não é verdade? Você tem que conhecer as vogais, você tem que conhecer as letras do alfabeto. A mesma coisa para você aprender a ler uma imagem, você tem que conhecer esses elementos básicos, que são o ponto, a linha, as formas, a textura, tá? As cores, todos esses elementos lhe transmitem sensações. E você precisa conhecer cada um deles. Então, nós temos aqui uma imagem, uma relação figura, fundo, tá? Aí eu te pergunto, o que que você está vendo aí? Qual a imagem que você está vendo? Qual é a sensação que esta imagem lhe transmite e o que você vê? Que figura você vê nesta imagem? Qual é a figura que você vê? Vamos lá fazer esse exercício? O que é que você vê aí? Relação figura fundo. Eu tenho aqui, tá, um contorno. Eu tenho na mancha preta em cima um chapéu, né, com uma pena. E posso ver uma bela dama com seu casaco de pele, um colar no pescoço, certo? Ok? Quantos conseguem perceber esta dama? Ou se eu mudar a direção do meu olhar, eu posso perceber uma idosa. Então, eu direciono meu olhar aqui para o que seria o colar da dama. Essa linha preta bem aqui próximo a essas manchas pretas que seriam o casaco. Eu tenho a boca de uma idosa, eu tenho o queixo de uma idosa, eu tenho o nariz de uma idosa logo em cima dessa linha preta, tá? E eu posso perceber uma idosa. Conseguem ver a idosa e a jovem ao mesmo tempo? Algumas pessoas conseguem ver apenas a idosa, outras conseguem ver apenas a jovem. Depois de um treino, depois de você treinar o seu olhar, direcionar o seu olhar, você mudar o seu ponto de vista, o seu foco,
Depois que você muda o foco do seu olhar, você consegue perceber as duas imagens. Mas a princípio, a primeira imagem fala muito de como você é, tá? Quando você tem a sua primeira percepção, eu vi primeiro a jovem, eu vi primeiro a idosa, né? Fala muito do que você é, da sua vivência, da sua perspectiva de vida, sabia? Tá? Se você vê primeiro a jovem, você tem essa percepção de a sua idade é jovem, você encara a vida como jovem. Quando você vê primeiro a idosa, você tem uma percepção, você encara a vida como uma pessoa mais madura, tá? Vamos lá, vamos prosseguir. Eu espero que vocês consigam ver as duas personagens nesta imagem. Cor é um estado da matéria, ela não existe sem a luz, ela pode mudar de acordo com a luz que incide sobre o objeto, tá? Estou adiantando um pouquinho aqui, mas nós vamos ver na próxima unidade, mais especificamente esse elemento, tá? A cor pigmento e a cor luz, tá? Espaço. Tridimensional é o espaço real onde a obra de arte tridimensionais estão situadas e possuem altura, largura e profundidade. Elas ocupam lugar no espaço, elas são usadas na arquitetura, na escultura e nos objetos utilitários. Essa é uma arquitetura de Oscar Niemeyer, Catedral de Brasília. Bidimensional é a representação do espaço tridimensional em uma superfície. Então, você está representando algo que é tridimensional, tá? Em uma superfície. Aqui as casas, as pessoas que são tridimensionais e as casas, mas eu faço a representação, eu faço esse desenho, essa pintura em uma superfície. Logo, eu torno bidimensional, tá? Como a superfície do papel ou a tela da pintura, tá? A representação do espaço tridimensional em uma superfície bidimensional, como a superfície do papel ou a tela da pintura, tá? Obra Cidade, de Cícero Dias. Linda, colorida, alegre. Ilusão de 3 dimensões no espaço bidimensional. Isso aqui você precisa ter domínio de técnica, tá? Técnica de luz e sombra, principalmente. Então, vamos lá, esta ilusão. As formas desenhadas em superfície bidimensional podem criar a ilusão de 3 dimensões. Para isso, podemos usar os seguintes recursos. Sobreposições, quando duas formas estão sobrepostas em um desenho, aquela que tem o contorno completo é a que está na frente e isso nos dá a impressão de existirem vários planos. Filho do Homem, de Magritte. Tá? Você tem a sensação que lá atrás, você tem a sensação lá no fundo, essa sensação de perspectiva, a maçã, dando a sensação de tridimensionalidade, você tem a vontade de pegar este objeto, né? Tamanha a profundidade que ele tem, tá? Bom, na próxima aula, tá? Nós vamos prosseguir com esses elementos. Eu vou me aprofundar mais nas cores, tá? Nos elementos tridimensionais. Nós vamos conhecer aqui, ler algumas imagens e outros artistas, tá ok? Muito obrigada, gente, pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tá? Não esqueçam, na próxima semana nós vamos entrar com conteúdo novo e com atividades, tá bom? Muito obrigada.